Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje, na aula 4, iremos estudar o movimento uniforme, também conhecido como MU. O movimento uniforme, ele tem algumas características que você deve prestar bastante atenção. E a principal característica é que a velocidade escalar instantânea é constante, não nula. Mas veja bem, esse tipo de comportamento dará então uma característica principal ao movimento uniforme. A velocidade sempre constante, não muda. Se o veículo está a 80 km por hora, ele vai permanecer a 80 km por hora nesse tipo de movimento. Ou no caso de um ônibus a 90 km por hora, será todo o trajeto dele fazendo então a 90 km por hora. Veja bem, na aula passada nós discutimos um pouquinho sobre função horária. E a função horária do movimento uniforme é dada pelo que a gente viu ontem, da mesma maneira que nós vimos ontem. Então, aquele exemplo da aula anterior que você já deve ter assistido, né? É basicamente isso daqui, ó. S igual a S0 mais V0t. Então, a gente mudou um pouquinho a formatação, que antes nós estávamos usando S2, S1 para posição final e posição inicial, e não vai mudar em nada, você já sabe que S é a posição final, S0 posição inicial, velocidade, só precisa de um valor de velocidade, porque a velocidade é constante, e o tempo. Tá? Então vamos colocar essas informações para fixar melhor e que vocês realmente possam sempre estar lembrando de tirar os dados na hora de resolver os exercícios. Então veja bem, S posição final. Posição final. No sistema internacional dado em metros, tá? Para o sistema internacional. Pode ser em quilômetro também, sem problema. S0 é a posição inicial, né? Posição inicial, dado em metros, também no sistema internacional. Vamos manter agora essa ideia do sistema internacional. Velocidade, tá? No caso, a velocidade escalar e a velocidade escalar instantânea, no caso, a velocidade média e a velocidade escalar instantânea será a mesma, né? Por quê? Porque sempre em todo o trajeto vai ser constante a velocidade. Então a velocidade média é a própria velocidade instantânea durante todo o trajeto, toda a trajetória, né? Velocidade, nós vimos já que é dado por metros por segundo ou quilômetros por hora, mas como nós estamos no sistema internacional, vamos manter metros por segundo. E T é o tempo, né? O tempo, dado em segundos no sistema internacional, certo? Agora vamos ver algumas situações para fixar essa relação, essa equação de como que ela é útil. A gente já viu um pouquinho na aula anterior, mas alguns casos para trabalhar com ela. Exemplo 1. Vejamos algumas situações. Aqui eu coloco para vocês um quadro, uma tabela, apresentando a equação horária da posição para o movimento uniforme e os valores de cada coisa que eu quero mostrar para vocês. O que são essas informações? S0, posição inicial, velocidade, e eu quero que você me diga qual a característica desse movimento. Será progressivo ou será retrógrado? Tá? Então veja bem, olhando a equação, vamos pegar o primeiro caso, S igual a 20 mais 5t. Né? Então nós temos que esse primeiro termo, que é dado por 20, ele é a posição inicial, 20 metros, né? Para manter no sistema internacional. E esse cara que acompanha o T aqui, ó, esse valor que acompanha o T, que no caso é o 5, é a velocidade, metros por segundo. Tá? Bom, a velocidade é positiva? Sim. Se a velocidade é positiva, progressivo.
progressivo, certo? Segundo caso, S igual a 15 S igual a 15 menos 10t. 15 é a posição de onde o automóvel saiu, de onde a partícula saiu, né? Sempre procurar esse significado físico. Posição inicial é da onde ele partiu, né? Menos 10t significa que a velocidade é negativa, menos 10 metros por segundo. Velocidade negativa, o movimento é retrógrado, tá? Retrógrado. Então coloca aqui, retrógrado. Outra situação, S igual a 12 mais T. Lembrando que sempre, quando eu tenho um número aqui, né, ou não tenho um número na frente do T, na realidade quem acompanha o T é a velocidade. Mas não tem esse cara. Não significa que ele é zero, significa que tem o 1 ali. Né? Então, prestar bastante atenção nesse caso. No caso da posição inicial, S0 vale 12 metros e quem acompanha o T é o 1 positivo, tá? 1 metro por segundo. Poderia ser menos T, S igual a 12 menos T, poderia? Sim. Aí quem acompanharia o T era o menos 1, então aqui seria menos 1. Mas nesse caso não é, é mais T, então é mais 1, correto? Positivo, então é progressivo, tá? Esse tipo de movimento. Outra situação, a última, S igual a 6t. Repare que não aparece o termo aqui, ó, né? O termo, que seria o S0, não aparece. Quando não aparece, significa que ele partiu do zero, da minha origem ou do meu marco zero, tá? Então eu coloco 0 metros. E quem acompanha o T é 6. Então o número 6 indica que a velocidade é 6 metros por segundo. E como a velocidade é 6 positivo, o movimento é progressivo, certo? Professor, poderia ser menos 6? Sim. Você ia colocar 0 e ia colocar menos 6 metros por segundo. É possível também, sem problemas algum. Tudo bem? Vamos fazer um resumo, então, do que nós vimos nesse início de aula. Algumas características importantes. Vamos resumir aqui. Primeiro, a equação horária é dada por S igual a S0 mais VT. Outra informação importante, a velocidade escalar instantânea é igual à velocidade média, que é igual a uma constante, tá? Diferente de zero. Tá, ó. V é igual à velocidade média, que é uma constante diferente de zero. São características para o sistema ou para o movimento MU, movimento uniforme. Exemplo 2. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo e os dados são colocados na tabela. Bom, para cada tempo tem uma posição onde o móvel se encontra. Quando está a 0, está a 20 metros. 1 segundo, 28 metros. 2, 36. 3, 44. 4, 52. E assim por diante. Certo? E perguntas, né? Precisamos determinar, precisamos descobrir algumas informações. Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do movimento. Primeira pergunta. O movimento é progressivo ou retrógrado? Qual a função horária do movimento? Então vamos lá, vamos começar respondendo algo bem simples, ó. A posição inicial. O espaço inicial
dado pela letra S0, poderá então ser respondido olhando simplesmente na tabela. Quando t é 0, a posição inicial é 20. Então, 20 metros é a posição inicial desse móvel. Certo? Muito bem. Letra B. O movimento é progressivo ou retrógrado? Então, vamos olhar, vamos pensar um pouquinho. Está caminhando, ó, 20, 28, 36, 44, 52. Está caminhando progressivamente no mesmo sentido da trajetória, certo? Então, quando isso acontece, nós dizemos que o movimento é progressivo. Lembra disso? Então, o movimento será progressivo. Mas devemos também certificar disso. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos confirmar que a velocidade é positiva. Para determinar a velocidade, nós podemos utilizar a relação da velocidade média. E como a velocidade média é a mesma que a velocidade instantânea, então eu vou usar só V. Ao invés de usar Vm, eu vou usar só V, porque velocidade média e velocidade instantânea para o movimento uniforme é igual. Então, vamos pegar qualquer intervalo, ó, qualquer ΔS, qualquer posição, né, que seja final e inicial, e qualquer tempo final e inicial, para concluir que o movimento é progressivo. Basta pegar 2 pontos qualquer. Então vamos escolher, por exemplo, aqui, ó, essa posição com o seu referido tempo e essa posição. Escolhi aleatório. Então, ó, a posição final é 36. Olha como vai ficar. No lugar do S, eu ponho 36. A posição inicial é 20. Então, no lugar do S0, eu ponho 20. O tempo que corresponde à posição final é 2 segundos. Então, 2. E o tempo que corresponde à posição inicial é 0. Logo, eu chego em 36 menos 20, 16. 16 dividido por 2 dá 8. Conclui-se que a velocidade é 8 metros por segundo. E se ela é positiva, como nós concluímos, logo é progressivo. Né? Eu poderia pegar outro intervalo. Poderia pegar, por exemplo, aqui, ó, 44 e 20. Daria 24. 44 menos 20, 24. 3 menos 0, 3. 24 dividido por 3, 8. Isso prova que o movimento é uniforme. Muito bem. Vamos ver ainda aqui, ó. Letra C. Qual a função horária do movimento? Qual a função horária do movimento? Agora é fácil. O movimento uniforme, ele tem a seguinte característica. Vamos colocar nesse cantinho aqui, ó. Letra C. S igual a S0 mais VT. Essa é a característica da equação horária para o movimento uniforme. S, a posição inicial já foi respondida na letra A velocidade já foi concluída na letra B. Logo, 20 mais 8T. Professor, mas eu não tenho que fazer nada aqui pelo T? Substitua o T por alguma coisa? Não. Lembre-se disso, você está achando a função horária para o movimento uniforme, que dependerá do tempo. Então, o tempo você vai deixar, e aí sim você, se quiser substituir o tempo por algum valor, você vai descobrir a posição daquele móvel, daquela partícula, naquele referido tempo, certo? Mas para montar a equação é só assim, ó.
um número que vai caracterizar a posição inicial, mais ou menos o valor da velocidade, vezes o tempo. Sempre deixa em função do tempo. Tá? Concluímos então esse exercício. Exemplo 3. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória. Em seus espaços são mantidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias para S em metros e T em segundos são SA, ou seja, equação horária para o carro A, igual a 10 mais 2T. Equação horária para o carro B, para o móvel B, SB igual a 40 menos 4T. Determine o instante do encontro, a posição do encontro. Tá? Então vamos responder essas duas perguntinhas. Vamos idealizar essa situação. Se dois móveis A e B estão na mesma trajetória, eles estão na mesma linha, né? É como se fosse dois trens no mesmo trilho. Tá? Vamos idealizar essa situação assim, ó. Desenhe uma trajetória, desenhe a posição do carro A, desenhe a posição do carro B e idealiza isso daqui. Vamos colocar assim, ó. Móvel A está a 10 metros. Depois, o outro está a 40. Por que eu sei disso? Eu sei disso porque essa informação vem da equação geral. Esse primeiro termo aqui é a posição do carro A. Esse primeiro termo aqui é a posição inicial do carro B. Então, olha só. Aqui tem que ser 40 metros para o carro B. O carro A está indo nesse sentido. O móvel, vamos desenhar só uma esfera para ficar mais fácil. Vou desenhar assim, ó, para cá, certo? Depois, essa outra esfera B está indo para cá, né? Então o que acontece? 10 metros é a posição da onde o móvel A partiu, 40 é a posição inicial do móvel B. Muito bem. E elas vão colidir, elas vão se encontrar. E a letra A quer saber em qual instante vai se encontrar. Certo? Como que dá para saber isso? Olha uma informação importante que nós temos. A equação horária para o carro A, a equação horária para o carro B. Certo? Se você tiver que saber informações sobre esse fato, com a equação horária consegue descobrir muita coisa no exercício. Tá? Então veja só, no momento do encontro, você concorda que a posição do carro A vai ser igual à posição do carro B? Vamos supor que eles se encontrem aqui, ó, um pouquinho para cá, que não seja o meio, né? Vamos supor que aqui eles se encontrem. Então nessa posição, o que vai acontecer? A posição A será igual à posição B, né? Isso é uma condição para encontrarmos um instante em que vai acontecer a colisão. Tá? O encontro desses dois veículos, o encontro dessas duas partículas ou qualquer móvel. Né? Qualquer móvel que esteja nessa situação. Então veja só, vamos escrever isso matematicamente. SA é igual a SB. Quem é SA? 10 mais 2T. Quem é SB? 40 menos 4T. E agora isola o T e descobre o tempo. Vamos ver como que faz isso? Olha só, eu deixo quem tem T desse lado da minha esquerda, pego o 4T, passo para o lado de cá, troca de sinal. 40 mantém do outro lado, 10 que estava positivo passa para lá negativo. Automaticamente, né? Já isolei aqui, isolei lá. 2 mais 4, 6T. 40 menos 10, 30. T é igual a 30 dividido por 6. T é igual a 5 segundos. Então quer dizer que após 5 segundos, o móvel A e o móvel B estarão se encontrando, estarão se colidindo. Respondido a letra A, então. Podemos colocar aqui, ó.
Letra A, resolvida, certo? Letra B. Vamos resolver a letra B. Qual a posição do encontro? Será que é mais para cá? Será que é mais para lá? Né? Mais próximo do A, mais próximo do B? Em qual posição que é esse X, onde eu marquei aqui, ó? Né? Onde isso acontece? Vamos ver. Se eu tenho tempo, basta substituir esse tempo em qualquer uma das equações, o tempo em qualquer uma das equações, para encontrarmos a posição do encontro. Tá? Olha só, SA é igual a 10 mais 2t. Né? Aí nós vamos ficar assim, ó, SA é igual a 10 mais 2 que multiplica o tempo. Logo, eu vou encontrar qual é a posição do móvel A. 10 mais 10 vai dar 20 metros. Certo? 20 metros após ele sair da origem. Essa é a ideia do nosso problema. E se eu pegasse a outra equação? Poderia pegar a outra equação? SB, tá? Fazer ele com SB, tá? É igual 40 menos 4t. SB é igual 40 menos 4 e 5. 5 é aqui, ó. 5 vem daqui, né? SB é igual 5 vezes 4, 20. 40 menos 20. SB é igual a 20. Tá vendo que a posição de SA é igual à posição de SB? Isso significa que tem que ser igual, porque é um encontro, né? Então, se você pegar o tempo e substituir tanto na equação de SA, o tempo e substituir na equação de SB, você vai chegar na mesma resposta, que é a posição do encontro. Entendido isso?